Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que a paz do nosso Deus esteja em cada coração. Mais uma lição da Escola Sabatina e hoje o título 11, as 7 últimas pragas. Se você é novo no nosso canal, que você possa se inscrever, você possa dar um like aí, clica no sininho para você receber notificações de novos vídeos. Aí você recebe no seu e-mail, quando a gente lançar o vídeo no YouTube, você recebe a informação, tá bom? Se você tiver condições, vamos ajoelhar e falar com o nosso Deus? Glorioso Pai que estás nos céus, louvado e exaltado seja o seu santo e maravilhoso nome para sempre. Amém, Senhor. Senhor, mais uma vez nós estamos aqui para darmos continuidade ao estudo da lição da Escola Sabatina, da Tua Palavra, o livro do Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. Senhor amado, nós reconhecemos a nossa pequenez, a nossa incapacidade, Senhor, de compreender essas coisas, esses mistérios aos olhos humanos, mas é a revelação para o seu povo. Senhor, que o Teu Santo e Bom Espírito seja o nosso professor, ilumine a nossa mente, nós que aqui estamos e também dos nossos amigos e nossos irmãos que estão nos acompanhando do outro lado. Amém. Pedimos essas bênçãos não porque somos merecedores, mas em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor. Amém, Senhor. Amém. Então, irmãos, louvado seja Deus por mais essa lição, glória ao Senhor Jesus. E o texto para nós dar início aqui nessa lição maravilhosa, lição 11, é Apocalipse 15, verso 4. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifesto. Apocalipse 15, verso 4. Então vamos dar o início aí, irmãos, na lição, dar uma introdução dessas 7 últimas pragas. Você vê aqui, Vilano e Alexandre, que logo nesse começo do texto já começa falando assim: quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Ali, esse trechinho aqui já nos remete à primeira mensagem angélica: temer a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do teu juízo. Sim. Né? E aqui está falando: quem não vai fazer isso, Senhor? Quem não vai? Quem que não conhece o teu nome, quem que não sabe que o Senhor é poderoso, não vai te temer e não vai glorificar o teu nome? Né? Aqui, isso mostra bem claramente que tem pessoas que queriam reconhecer o nome de Cristo, reconhecer o poder de Deus, e ia temer a Deus e dar-lhe glória. E ainda continua: pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão, olha só, virão e adorarão diante de ti. Olha só que coisa, já está dizendo, o anjo de Deus está dizendo que das nações viriam pessoas que iriam reconhecer, que iriam aceitar e queriam viver as 3 mensagens angélicas. Então, aqui já põe por terra, Alexandre, já põe por terra essa linha de raciocínio de falar assim: não, os salvos vão fazer coisa errada até a volta de Jesus. Os salvos não vai, não, está dizendo aqui que eles vão reconhecer, está aqui que vão estar praticando. O anjo de Deus está falando que vão vir, eles vão vir e vão adorar diante de Deus, vão reconhecer que Deus é poderoso e que só em Deus há salvação. Ainda continua: e porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos, ou seja, o juízo de Deus se fez manifesto diante do mundo mau, diante do mundo rebelde que se rebelou contra a palavra de Deus e perseguiu o seu povo. Na verdade, logo nesses versos você vê aqui, de um lado, os que reconhecem a Deus, os adoradores de Deus, e também do outro lado os rebeldes. Bem aqui, subentendido, já vê os rebeldes de Deus agindo. Os fiéis e os infiéis. E os infiéis. Filipenses 2, versículo 10 e versículo 11, para complementar esse raciocínio, pegar aí, aí diz aqui assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Então o que acontece? Todos vão se curvar, todos. Todos vão se curvar. Que daqui a pouco nós vamos distribuir o assunto aqui sobre essa questão das pragas, aí, as 7 últimas pragas. Então a gente vê que no decorrer de um determinado tempo eles vão reconhecer, lógico, reconhecer só por reconhecer, mas que não vai servir de utilidade para uma convenção, nada disso. Aqui em Interessantes, capítulo 15, Deus fala no verso 1 que vai o último flagelo, né? Isso. Aí tem um parênteses no meio, mostra o povo salvo, né? Por que Deus será que mostra o povo salvo? Depois mostra as pragas. Para enviar para nós uma mensagem que mesmo as pragas vai cair, que nós vamos ver no mundo inteiro, não todas de uma vez, não todas no mundo inteiro, mas vai ser literal e local, nós vamos ver mais para frente,
para mostrar para nós que vai ter pessoas que vai estar vivas e adorar a Deus e vencer. Ó, cantava um novo cântico no verso 2, 3, o cântico de Moisés. Para Deus, mostra para nós que mesmo nesse trajeto vai ter gente salvas que não adoraram a Baal, não adoraram a Babilônia. E tem um texto aqui no primeiro escrito, página 71, fala que como que a gente deve estar para estar entre esses salvos. Ó, como que é essa preparação para não receber as 7 últimas pragas. Vi também que muitos não compreendem o que deve ser a fim de viverem à vista do Senhor sem um sumo sacerdote no santuário, porque Jesus, para interceder, cai a primeira praga. Durante o tempo de angústia, os que hão de receber o selo de Deus vivo e ser protegido no tempo de angústia devem refletir completamente a imagem de Jesus. Então nós temos que refletir completamente a imagem de Jesus para não receber as 7 últimas pragas. Vi que muitos negligenciaram a preparação tão necessária, esperando o tempo de refrigério da chuva serôdia, que capacita o povo a vencer, capacita o povo a passar as 7 últimas pragas, para pregar o mundo inteiro, e habitasse para que está em pé no dia do Senhor, e viver à sua vista. Ó, quantos vi eu no tempo de angústia sem abrigo, haviam negligenciado a necessária preparação, e portanto não podiam receber o refrigério que todos precisam ter para habilitar a viver a vida de um Deus santo. Então o refrigério do Espírito Santo habilita nós para viver a vida de Deus santo sem intercessor. Os que recusam ser tralhados pelos profetas, irmão, cuidado, eles se dispõem a crer que seu estado é muito melhor do que realmente é. Não, eu estou bem. Chegará um tempo em que as pragas cairão, e hão de ver então que necessitam ser talhados e lavrados para o edifício. Não haverá, porém, tempo para o fazer, e nem mediador para pleitear a sua causa perante o Pai. Ou seja, se a pessoa está esperando se preparar no futuro, vai achar em falta. Antes desse tempo das pragas, sairá a declaração terrivelmente solene de que quem é justo faça injustiça ainda, e quem é sujo se ainda, e quem é justo faça justiça ainda, e quem é santo seja santificado ainda. Vi que ninguém poderia participar do refrigério a menos que tivesse vitória sobre toda a tentação, orgulho, egoísmo, amor ao mundo e sobre toda má palavra e ação. Deveríamos, portanto, estar nos aproximando mais e mais do Senhor. Achamos-nos fervorosamente à procura daquela preparação necessária para nos habilitar a estar em pé na batalha do dia do Senhor. Lembre-se todos que Deus é santo e que unicamente esses santos poderão morar em sua presença. Então, irmãos, quem não tiver refletindo o caráter de Jesus, receber a chuva serôdia, não vai ficar bem sem intercessor. Vai receber as 7 últimas pragas. Essa página que você leu aí, qual foi? 76, preparação para o fim. 76. Eu não vou ler, vou dar as páginas a vocês depois. Que o livro dos meus escritos tem muitas páginas que falam sobre todo esse contexto das pragas. São muitos textos. Então, mas tem um dos textos lá que fala assim, que Satanás ele prende uma boa parte do povo na armadilha, até ele vê acontecer o selamento. Ele prevê o selamento do povo que está procurando um abrigo. Quando ele perceber aquele movimento de um povo que está recebendo abrigo e proteção divina, ele prende os outros na armadilha sedutora dele, das tentações. Terrível, né? Porque depois ele solta as pessoas que estão perdidas. Exatamente. O inimigo ele é muito astuto, então nós precisamos tomar muito cuidado em relação a estas coisas aqui, né? Tem alguns textos aqui que eu vou dar para os irmãos, ainda vocês conferir. No grande conflito, na página 669 a 671 e 677. É bom que vocês leiam, que lá fala alguma coisa importante sobre essa questão do versículo, comentando o capítulo 15. Sim. Vamos então no domingo, o significado das 7 últimas pragas. Lê para nós aí, Ricardo, Apocalipse 15, verso 1. Apocalipse 15, verso 1, e vai mostrar para nós ler Êxodo, capítulo 7, até o capítulo 11. Não vamos ler, porque são 4 capítulos, mas nós entendemos ali, a gente sabe que as 10 pragas que aconteceram no Egito. Ricardo vai ler Apocalipse 15, 1. Diz assim, capítulo 15, verso 1. E eu vi outro sinal no céu, grande e admirável, 7 anjos, tendo as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus.
Olha lá. Misericórdia, né? E nessas últimas pragas é consumada a ira de Deus, ou seja, já mostra aqui, né, Alexandre, que não vai ter misericórdia, né? Lê o 5 até o 8, Ricardo. O verso 5 ao 8. Verso 5 ao 8 diz assim: E depois disso eu olhei, e eis que o templo, o tabernáculo do testemunho no céu estava aberto. E os 7 anjos saíram do templo, tendo as 7 pragas, vestidos de linho puro e branco, e cingidos com cintos de ouro nos seus peitos. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos as 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para sempre e sempre. E o templo foi preenchido com a fumaça da glória de Deus e de seu poder. E nenhum homem era capaz de entrar no templo, até que as 7 pragas dos 7 anjos foram cumpridas. Olha, em 1 Reis 8, verso 10 a 11, ó. Tendo o sacerdote saindo do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. E de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encherá a casa do Senhor. Então vamos comentar isso aí. O que será que significa tudo isso aí? Então, aqui no Primeiros Escritos, na página 36, eu vou ler coisa pouca e rápida. Aí depois vocês conferem na página 36 a 37. Vi que os 4 anjos segurariam os 4 ventos até que a obra de Jesus estivesse terminada no santuário. E então viriam as 7 últimas pragas. Estas pragas enfureceriam os ímpios contra os justos, pois pensavam que nós havíamos trazido juízos divinos sobre eles, e que se pudessem livrar a terra de nós, as pragas cessariam. Saiu um decreto para que se matassem os santos, e que o que os fez com que estes clamassem de noite por livramento. Este foi o tempo da angústia de Jacó. É uma coisa assim simultânea. Então, esse texto aí que fala em Apocalipse 15, versículo 1, que é o que você leu, né? Então, está comentando aí que aí está se concluindo o fechamento da porta dessa, encheu de fumaça e ninguém podia entrar, que ali já acabou a obra de Jesus. Ali é chamado o encerramento. Sim. O encerramento, então, ninguém podia entrar. Então, agora, Jesus agora vai toma a decisão de dar a sentença final. Agora, a ira de Deus. É aquela coisa que o Alexandre até falou aí, a leitura, né? Quem é justo, Jesus dá a sentença. Quem é justo, continue a prática da justiça. Quem é santo, continue sendo santo mais ainda. Tira as vestes de intercessor. E agora é de juiz, né? De juiz. Apocalipse 15, 8 é o texto que você está afirmando. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus, e o teu poder. Ninguém podia penetrar o santuário, enquanto não se cumprisse os 7 flagelos, os 7 anjos. O primeiro Reis que eu li também, diz que quando o sacerdote estava lá, quando vinha a nuvem, não podia entrar. Que é a glória de Deus, né? Interessante, irmãos, interessante que aqui isso mostra, né, significando o juízo de Deus, né, executivo sobre a terra, né, não vai ter mais jeito, não vai ter mais misericórdia, não vai ser um juízo regional. Você pode ver que durante a história desse mundo, Deus decretou, é a segunda vez que Deus vai decretar um juízo universal. A primeira vez foi o dilúvio, certo? A primeira vez foi o dilúvio. Foi um juízo universal, mas mesmo aí, é claro, 8 pessoas alcançaram a misericórdia da parte de Deus e permaneceram no mundo. Agora vai vir um juízo universal de novo. Mas você pode ver que entre esses 2 juízos universais, mencionados na palavra de Deus, teve juízos, mas eram juízos regionais, né? E mesmo assim com a misericórdia de Deus. O dilúvio não teve misericórdia, só separou só Noé e sua família, e o resto não teve jeito. E agora vai ser a mesma coisa, não vai ter misericórdia, a palavra de Deus é bem clara, ali é a ira de Deus, não tem mais jeito. No verso para memorizar, que lá diz assim, os teus atos são manifestos, agora, naquele presente momento ali. Sim. Então, a ira de Deus, não tem jeito. O mundo vai sentir a ira divina. E esse ato que enche de fumaça o templo e ninguém entra mais, é o fechamento da porta da graça. Deus sai do santuário e agora está sem intercessor. Interessante, Alexandre, né? É que segundo a pessoa fala, nossa, está perdido, Deus não tem misericórdia, Deus não quer salvar as pessoas, poxa, que Deus injusto, vai destruir. Mas se nós lemos 2 Pedro capítulo 3,
né? Eu até vou acompanhar aqui. 2 Pedro capítulo 3, do verso 8 até o 10, diz assim, ó: mas amados, não ignoreis, né? Não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia para Deus. Ainda continua: o Senhor não é tardio a respeito da sua promessa, como alguns a tempo tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca, né? Senão que todos cheguem ao arrependimento. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos hão de derreter com calor intenso, e a terra e as obras nelas se queimarão. Então, você vê que Deus está dando chance, Deus está assim, demorando para decretar o juízo dele, né? Assim, aparentemente, né? Demorando. Deus não, não, o tempo dele é o tempo dele. Deus está tudo no cronograma, tudo bonitinho, vai se cumprir tudo bonitinho, tudo bonitinho. Então, assim, aos olhos humanos, Deus está demorando, porque Jesus não veio ainda, né? E aí Pedro fala, né? Não é que Deus está demorando, Ele está sendo longânimo com vocês, está querendo que todos nós abandonemos o pecado, todos nós abandonemos a prostituição, todos nós abandonemos a rebeldia, sabe? Rebeldia velada ou rebeldia escancarada. Deus está dando oportunidade para todo mundo. E aí eu vejo, né, no nosso cotidiano cristão, poucos estão levando a sério, Alexandre. Tem muitos estão levando, como seria no primeiros escritos, tem muita gente levando na brincadeira. Tem muita gente achando, não, Deus é amor demais para vir com juízo sobre mim, vir com juízo sobre a minha família. Mas é a mesma conversa que os antediluvianos tinham. Não, Deus é amor demais para destruir esse mundo todo em água. Será, irmãos, que não vai acontecer isso? Deus é amor demais mesmo. E Ele está lá insistindo comigo, insistindo com você, todo dia. E quantas vezes a gente está lá rejeitando, a gente está lá batendo de frente com a palavra. Aí o profeta... Aí nós temos aqui o profeta do Antigo Testamento e Novo Testamento, o profeta bíblico, e nós temos o profeta moderno, né? E aí se nós não rejeitamos aqui, a gente rejeita aqui. E tem gente que rejeita os dois. Na verdade, na realidade, quando a pessoa rejeita uma, automaticamente está rejeitando. A pessoa rejeita tudo. É verdade. Na página 44 primeiros escritos, diz assim: Satanás estava procurando lançar mão de todas as artes a fim de mantê-los onde estavam, até que o selamento passasse, até que a cobertura fosse estendida sobre o povo de Deus, e eles, os que não estavam firmes ao lado da verdade presente, fossem deixados sem abrigo da ardente ira de Deus nas 7 últimas pragas. Deus está começando a estender a cobertura sobre o seu povo, e ela logo será estendida sobre todos os que devem ter um abrigo no dia da matança. Deus obrará em poder em favor do seu povo, e a Satanás será permitido operar também. Então, o que acontece? Isso nós estamos falando aqui, esses textos, nós estamos usando a Bíblia e também os livros do dom profético. Quem quiser usar essa linguagem, nós adventistas usamos espírito de profecia, porque é o dom profético, a questão do dom profético. Nós estamos utilizando mais isso aqui para as pessoas que já creem no espírito de profecia. Agora você imagina só, um povo que combate isso aí diretamente. É complicado, né? E aqui nós temos um problemão, aqui é um problemão grande, porque aqui nós pregamos o que realmente está em miniatura, o que vai acontecer. A miniatura espiritual, Deus está mostrando, está revelando para todos nós, de maneira bem clara e bem direta, o que vai acontecer, o que está prestes a acontecer nesse mundo. Então o que acontece? Há toda uma aliança entre homens e demônios no nosso mundo. As pessoas dizem, mas o que é isso? Homens e demônios numa confederação, numa aliança contra Cristo e seu povo. Então esse povo todo aí vão receber a marca da besta e automaticamente as 7 últimas pragas. E você viu, Vilani, que você leu aí, deixa bem claro, eles não aceitaram verdadeiramente a verdade presente. Não está dizendo que eles não aceitaram. Aqui fala o seguinte, eles rejeitaram, que não se firmaram na verdade presente. Não se firmaram. Então vejam só, conheceram, para se firmar você tem que conhecer alguma coisa. Você não pode se firmar no que você não sabe o que é, se dá para ser ali ou não é. É que nem Satanás, que não se firmou na verdade. Ele sabia qual era o caminho da verdade, ele conhecia, mas mesmo assim não se firmou. É a mesma coisa aí. E aí nós podemos entrar em vários campos. Tem o campo da reforma pró-saúde,
tem na questão da conduta cristã, que entra na questão do vestuário, da música, no contexto da adoração de um modo geral, porque né, quando a gente fala temer a Deus e dar-lhe glória, está falando de adoração. Então aí você vê pessoas nos nossos dias achando, não, isso não tem nada a ver, eu acho, não, porque o irmão A falou que isso não tem nada a ver, ou então que o pastor B falou que não tem nada a ver. Isso é perigoso, Evilânio, isso é muito perigoso. Naquele dia lá não tem pastor A, nem B, nem teólogo, nem doutor, nem PhD, não vai ter nada não. Diante de Deus não vai ter desculpa. As pragas vão cair e quem for PhD, que se liga. Não vai ter esse negócio. Não vai ter escola de teologia, não vai ter nada dessa conversinha. Nada. Não vai ter aquele. Como nós estamos aqui no Brasil, aqui no Brasil nós temos aquele chamado jeitinho. Sim. Aquele jeitinho é sinônimo de corrupção, tanto política, como em qualquer órgão público, como também na questão religiosa. Corrupção religiosa. Aquele jeitinho, vou dar um jeitinho. Não vai ter jeitinho. Não vai ter jeitinho. Olha só, Guilherme. A justiça de Deus vai cair, vai acabar com todos os jeitinhos. Olha só que coisa aqui, ó. Testemunho para a Igreja, volume 1, irmãos. Testemunho para a Igreja, volume 1, página 125. O capítulo é Preparo para encontrar o Senhor. Olha só, fala assim, ó. Foi-nos dado um livro para nos guiar os pés através dos perigos deste mundo escuro rumo ao céu. Diz-nos como podemos escapar da ira de Deus. Esse livro nos diz e conta-nos também o sofrimento de Cristo por nós, o grande sacrifício feito a fim de sermos salvos e desfrutarmos para sempre da presença de Deus. E se alguém estiver em falta, afinal, tendo ouvido a verdade, como tem ouvido esta nação esclarecida, será sua própria culpa. Veja, de novo, se alguém tiver em falta, afinal, no dia tiver falta, afinal, tendo ouvido a verdade, como tem ouvido essa nação, será sua própria culpa. A culpa é tua. Então, Ricardo, se você naquele dia, no dia de Deus, Ricardo, né, no dia de Deus, né, tiver em falta, a culpa é sua. Essa culpa é sua. Porque você tem esclarecimento, a culpa é sua, a culpa não foi de Deus. Então, ainda continua, será indesculpável. A palavra de Deus, olha só, ainda continua, a palavra de Deus diz-nos como nós podemos tornar cristãos perfeitos e escapar das 7 últimas pragas. Está aqui bem claramente, a palavra de Deus. Quando nós falamos a palavra de Deus, irmãos, nós estamos falando aqui da Bíblia e do livro do Espírito e Profecia, tá? Então, a palavra de Deus nos mostra o caminho. Olha só, Alexandre, olha só que nós temos ao nosso favor. Nós temos a Bíblia, nós temos o Espírito de Profecia, nós temos os anjos de Deus ao nosso redor, e nós temos o próprio Deus, o Espírito Santo, nos fortalecendo, nos dando poder, porque está escrito, nos dando poder para abandonar o mal. Basta eu fazer o quê? Eu confiar e pedir ajuda para os céus, pedir ajuda para Deus. A palavra de Deus está bem claramente lá, Apocalipse, ó, eu que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, né? Está lá, Apocalipse capítulo 3, né? Está lá, verso 19 até o verso 21, está explicando. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e vai ter uma festa, nós vamos cear, vai ser uma maravilha. Mas quantos estão dispostos a abrir a porta? Parece, Alexandre, parece que a pessoa faz o seguinte, não quero deixar que ele entre, porque se ele entrar, ele vai mudar tudo aqui. Sabe? Se ele entrar, ele vai mudar tudo aqui. Aí eu vou lá e apoio, escoro a porta com sofá, escoro a porta com um monte de coisa, um monte de tranqueira para que ele não abra a porta. Como se Jesus fosse mal educado. Como se Jesus fosse Satanás que arromba a porta. Ele não vai fazer isso. Ele vai insistir com você. A mudança, isso nós temos que aprender. A mudança, irmãos, a mudança só é operada em nós quando a gente quer que a mudança seja operada em nós, quando Deus age. Agora, se eu não quero que haja mudança em mim, ele vai insistir comigo, mas se eu não quero mudança, não vai ter mudança nenhuma. E aí onde joga a culpa? Em Deus. Ele joga a culpa em Deus. Tem uma questão, infelizmente eu esqueci de trazer o livro, está no livro Mensagens Escolhidas, volume 3, só está no livro, a página me fugiu a mente agora, eu anotei, mas eu esqueci de trazer, vocês me perdoem, esqueci de trazer. Que um dos maiores enganos de Satanás é essa palavrinha que eu vou falar para vocês agora. Lá no livro está escrito assim: somente creia. Isso é o pior engano do diabo. Sim. Esse somente creia, essas pessoas que seguiram esse somente creia, eles vão se decepcionar se alcançarem. Isso não pode ser fulano A, fulano B. Isso não. Vai ter um povo vivo que vai receber essas 7 últimas pragas. E esse somente creia não vai valer nada.
Não é verdade. Não é verdade. Então, Satanás crê e estremece. exatamente, e o texto fala lá que Satanás crê e estremece. Né? Também. Só crendo. Segunda-feira, irmão, agora o derramamento das últimas pragas. Não vamos ler porque está Apocalipse 6, verso 1 a 11. Vamos falar isso. O que é retratar Apocalipse 6, de 1 a 11, irmãos? Exatamente. Antes de nós entrarmos diretamente nesse texto, eu queria dar alguns textos para os irmãos aqui ler. Os irmãos lerem em casa. Eu vou passar vagarosamente aqui, irmãos. Grande conflito na página 414 a 415. Primeiros escritos na página, vou ler algumas páginas aqui, 36, 44, 52, 64, 71, 85 a 86, 120, 124, 266 e 280. Tá bom? E grande conflito na página 627 a 628. Então vamos lá, essas pragas aí. Vamos tirar o grossão aí, nessas as 5 primeiras pragas. Tem o quinto flagelo ainda. Interessante, né, irmãos, que uma coisa antes de ler essas pragas, Alexandre, eu queria fazer um comentário, porque o próprio autor da lição, ele faz uma aplicação, até o Sr. Cristo também menciona isso, o comentário bíblico adventista, principalmente, do livro do Apocalipse, o volume 7, né, ele menciona isso também. Ele faz assim uma comparação das 7 últimas pragas com as 10 pragas do Egito, né, porque ali foi diante de um povo. Mas você sabia, irmãos, assim como as pragas do Egito, né, e as 7 últimas pragas do Apocalipse tem uma correlação na questão de juízo, né, da parte de Deus, o comportamento do povo também, sabe? O comportamento do povo é a mesma coisa de Faraó. Faraó, ele lamentava a praga, ele lamentava o pecado, mas ele não queria abandonar, sabe? Ele não queria abandonar o pecado. É a mesma coisa desse povo aqui. A gente vai ler no decorrer o Adriano vai começar a ler já aí, né? Nós vamos ler os textos, você vai ver os povos ficando irados com o povo de Deus. Exatamente. Né? Porque eles reconheceram, eles sabiam que era o pecado deles, assim como o Faraó sabia que era o pecado deles, mas eles não queriam abandonar, então queriam arrumar uma desculpa para poder continuar assim. E aí, conforme você leu o primeiro texto, quando você leu dos primeiros escritos aí, fala o seguinte, que eles foram lá, falaram assim, vou tentar matar esse povo, vou dar um fim nesse povo, quem sabe a ira passe. Quem sabe a ira passa, né? Então vou eliminar esse povo daqui, aí a ira passa, então nós estamos em paz. Porque eles querem pôr a culpa no povo de Deus, e hoje é sempre, mano. Sim. Toda vez que alguém faz alguma coisa errada, não quer abandonar, põe a culpa no outro. Sim, sim. Aí eles querem pôr a culpa das pragas caindo no povo de Deus. É culpa deles, esses guardadores do sal fanático. Sim. Então essa é a tendência de pessoas que não é convertido. Se você vê algum irmãozinho, eu fiz isso porque fulano fez, não tem conversão, Jesus nem aceita esse perdão. Não. Tem que dizer, como Davi falou, eu somente pequei. Aí sim, aí você aceita. Tem que reconhecer, né? E clamar a Deus ajuda, né? E a primeira praga que cai aonde? Nos adoradores da besta. A primeira praga. Logo em cima deles. Logo nos adoradores da besta. Olha aí. Então aí está. Por que os adoradores da besta? Porque os adoradores da besta, na realidade, eles rejeitaram o sinal de Deus. E teve um tempo para isso. Teve um tempo. Eu acho que Deus deixou um tempo para. O tempo, se a gente for assim calcular o tempo de misericórdia de Deus que Deus tem dado para essa última geração, é bem maior do que com as outras. E lembrando que nessa época aqui, o povo pregou com poder mais do que o apóstolo, que foi com a chuva serôdia. Exatamente. Poderosamente no mundo inteiro, as pessoas viram claramente que o sábado é dia de Deus. Exatamente. Viram claramente. Então aí o que acontece? Aqui o texto é claro, irmãos. Aí diz que a primeira praga vai ser sobre o povo que adora a besta, que tem o seu sinal. Então, resumidamente, todas as pessoas nessa época aí tiverem guardando o domingo conscientemente e transgredindo o sábado, vão receber as 7 das pragas. O povo que estará protegido, só aquele que guarda o sábado. E é interessante aqui, fala que não é uma praga, não é uma coisa mortal neles. Eles ficam com úlcera. Não é para exterminar de uma vez. Isso, eles ficam com úlcera. Lembra tormento, só foi tormento. Aqueles tumores, como se fossem tumores. Lembra Jó, né? O sofrimento, né? Exatamente, isso mesmo. Lembra o sofrimento mesmo. E lá no Egito também teve aquelas úlceras, né? Lá no Egito, né? Aquelas chagas que foi feita lá no Egito. E Vilânia, olha só que coisa, olha que situação.
essas pessoas vão sofrer umas pragas, essa primeira praga terrível, né, estourando essas chagas terríveis no corpo todo. Os adoradores da besta, deixar bem claro, que vai ser a maioria, a gente sabe disso, do mundo naqueles dias, e eles conscientemente rejeitaram a Deus. É claro que vai rejeitar as chagas de Jesus. Sim, os ferimentos de Jesus, o sacrifício de Jesus. Rejeitaram conscientemente. É claro que ali vai ter, pode ter certeza, ali vai ter pessoas que já foi adventista do sétimo dia, vai ter de tudo. Todas as religiões. Todas as religiões vai estar tudo ali. E interessante que eles sabem. Agora eu fico pensando, Milano, olha só, quantos ali, Milano, não eram estudantes da Bíblia, Milano, que vão estar ali? Eram estudantes, sabe, assíduos da Bíblia, que sabem do Apocalipse, e sabem o que está acontecendo com ele, é por causa daquilo ali. E o que ele faz? Em vez de dar glória a Deus, porque ele deixa bem claro, em vez de dar glória a Deus, em vez de reconhecer seu pecado, murmura, né? Murmura e vida com raiva dos outros. Então, entendeu? Olha a situação. Esse texto aqui fala que eles, além de sofrer isso, não deram glória a Deus, mas isso é só uma comprovação e não dá glória a Deus. Sim. É só demonstrar para o mundo o caráter. Porque aí fica declarado, os dois grupos aí fica demonstrado de quem é o caráter que eles têm. Sim. Porque tentar matar o povo, lembra lá do João que fala? Virá um tempo que matarão, dizendo que estão prestando um serviço a Deus. Então, e a segunda praga agora cai no mar, né? E se torna em sangue, como de morto, e morreu todo ser vivente. E isso, lembrando, irmãos, que é local, não é no mundo inteiro, porque senão você acaba com isso. Exatamente. Tem um texto aqui, o texto do Eventos Sinais, é o texto onde fala que as pragas não serão universais, né? Aqui, nesse contexto aqui, está até na lição do grande conflito. Exatamente, aqui na lição já está o texto. Mas aqui o pensamento, qual é o pensamento? Não são universais no contexto assim, irmãos. Vamos lá, cai uma praga lá nos Estados Unidos. Aí que essa mesma praga cai no 100% do planeta Terra. Não é assim. Mas serão universais no sentido que cai um canto, não tem específico, num local, outro local assim, nesse sentido. Mas no sentido que uma praga seja universalmente de uma vez, assim não. O próprio texto do Grande Conflito fala isso. Então, e a terceira praga é a que já é nos rios e na sonda das águas. Se fosse em toda a sonda das águas, também ninguém ia beber água, ia morrer tudo. Porque o ser humano não precisa tomar água. Não vai ser tomar água, morrer todos. Não consegue viver muito tempo sem tomar água, sem tomar o líquido, né? E olha só, irmão, olha só que situação como essas pessoas vão estar. Eu quero ler aqui, Eventos Finais, página 210, esse livro aqui, irmãos. Irmãos, se vocês quiserem assim, ter uma ideia, né, assim, desses assuntos das pragas, assim, alguns pontos específicos, esse capítulo aqui falando as 7 últimas pragas e os ímpios, né, as pessoas perdidas. Então aqui tem textos aqui extraídos falando das 7 últimas pragas em relação aos perdidos. E também, em consequência, no próximo capítulo fala das 7 últimas pragas e os justos, como é que estarão os justos. Então, se os irmãos quiserem assim, ter uma visão um pouco mais ampla aqui, eu aconselho irmãos a ler os Eventos Finais, né, porque são textos diretos, extraídos dos Primeiros Escritos, Grande Conflito, né, tem textos também de livros também que não foram traduzidos para o português. Então, ajuda muito você ter um esclarecimento do que vai ocorrer. Agora, olha a leitura, olha o que diz a leitura. As pragas estavam caindo sobre os habitantes da terra. Alguns estavam acusando a Deus e amaldiçoando a Deus, por causa disso, amaldiçoando. Outros se precipitavam para o povo de Deus e pediam que lhes ensinasse como poderia escapar dos seus juízos. Olha só, não deve estar arrependido. Por favor, olha só, me ajuda, ainda continua. Mas os santos nada tinham para eles. A última lágrima pelos pecadores tinha sido derramada. Oferecida havia sido a última oração aflita. Arrostado o último peso de cuidados pelos pecadores e dada a última advertência. Então ainda vai ter pessoas ainda que vão falar assim, por favor, me ajuda, sabe? Vai pedir ajuda para as pessoas. Mas não vai estar demais. Eles estão sofrendo as pragas, significa... O próprio povo de Deus sabe que o negócio está ficando difícil ali. Não vai ter mais jeito. A causa daquelas pessoas foram decididas. Exatamente. Né? Então é complicado. No Grande Conflito, na página 626, diz assim: os professos cristãos que veem ao último e terrível conflito, sem se acharem preparados, confessarão em seu desespero os seus pecados com palavras de angústia consumidora, enquanto os ímpios exultam de sua agonia. Estas confissões são do mesmo caráter que é de Esaú ou de Judas. Os que as fazem lamentam o resultado da transgressão, mas não a culpa da mesma.
não sentem verdadeira contrição, nem aversão ao mal. Reconhecem seu pecado pelo medo do castigo, mas semelhantes a Faraó na antiguidade, voltariam ao seu desafio ao céu, caso fossem removidos os juízos. Aí. Então confessaram por causa de quê? Por consequência, do castigo. Só muita consequência. White comenta isso aí. Muitos andam numa vida bem desregrada, às vezes até mesmo de igreja. Quando chega no leito de morte, eu me converto. A White fala que isso não é um ponto que as pessoas podem ter certeza que as pessoas estão salvas. Porque pode ser isso aí, ó. Exatamente. Pode ser um Faraó. Tá doido? Confesso que é Jesus. Mas será? Por isso, irmão, que o julgamento é só Deus. Só Deus. Não pode afirmar nem que a pessoa está salva, nem perdida. Ninguém. É verdade. Não tem esse poder. Ninguém tem esse poder. Porque você não sabe quem vai na mente das pessoas. Exatamente. Só Deus. É verdade. Exatamente. Então nós temos que ter muito cuidado. Aqui na minha Bíblia, o Testemunho Seleto, volume 2, página 67. Testemunho Seleto, volume 2, página 67. Bem pequenininho, ó. Quando cair a praga, o tempo de graça terá terminado. Já algumas gotas da ira de Deus caíram sobre a terra. Quando, porém, as 7 últimas pragas forem derramadas, se mistura no cálice de sua indignação. Então, para sempre será demasiado tarde para o arrependimento e procura de um abrigo. Nenhum sangue expiatório lavará então as manchas do pecado. Não vai ter mais jeito. Não vai ter jeito, não. Tem uns que fazem uma exegese aí para, quem vai estar pecando, Jesus vai purificar ainda. Não vai ter mágica não, essa mágica não vai ter não. Sem essa exegese, irmão. Não existe isso. E só um detalhe aqui, ó. Quando cair as pragas, irmãos, juízo de Deus. Trombeta, juízo de Deus. Olha o interessante, quando caírem as pragas, ou seja, as trombetas de Deus, porque alguns falam que as trombetas, as pragas também, tem paralelo, tem também, não tem problema. Mas só que fala aqui, ó, já algumas gotas da ira, ou seja, das pragas, já estavam caindo, ou seja, as trombetas. Então, trombeta foi tocado, é juízo, porque trombeta é símbolo de juízo. Foi trocado no passado, na lição 6 a gente tocou nesse assunto. E também, as 7 últimas pragas também é juízo de Deus, a trombeta. Não precisa ficar balançando, brigando por causa disso, não. Tá tudo, trombeta é juízo de Deus. Pronto, é juízo de Deus. Interessante, Alexandre, que você falou assim na questão da... Não adianta ficar fazendo exegese, dizendo, Deus vai dar um jeitinho aqui. Não vai dar jeitinho nenhum, irmãos. Olha aqui, grande conflito, página 614. O tempo de angústia, olha só o que diz. Deixando ele, Jesus, o santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. Cobriu, Satanás toma conta, ainda continua. Naquele tempo terrível, os justos, não está falando dos ímpios, irmãos, os justos devem viver à vista de um Deus santo sem intercessor. Se não tem intercessor, irmão, como é que eu posso pecar e esperar receber perdão, irmão? Mas eu lembro na Bíblia que o santuário ficou cheio de fumaça, ninguém pode entrar mais. Então, Jesus saiu cheio de fumaça, já era. Ainda continua. Removeu-se, olha só o que dizendo. Removeu-se a restrição que estivera sobre os ímpios. E Satanás agora tem domínio completo sobre todos os que finalmente se encontram impenitentes. Que as pessoas embaralham, Ricardo, sem intercessor, com selamento. As pessoas vão estar seladas, salvos. Eles não vão morrer, só que estão sem intercessor. Quer dizer isso? Que eles venceram, eles não sabem, eles não vão dar glória. Eu venci todos os meus pecados. Eles pensam, Deus me ajuda, será que é algum pecado que eu tenho? É o tempo de angústia de Jacó, esse. Mas eles vão estar seladinho, guardados, não vão morrer, mas vão estar sem intercessor. Não vão morrer. Sim. Porque as pessoas embaralham sem intercessor, com selamento, e faz aquela confusão terrível. Quem faz essa confusão na mente das pessoas é o diabo. Sim. Então o que acontece? Como aqui nós estamos falando aqui e estamos sendo auxiliados com os livros da Senhora White, da profetisa, não da igreja adventista, da profetisa de Deus. Não foi a igreja adventista que declara, ela não. Quem declara quem é profeta, quem deixa de ser, é Deus. É Deus. Isso é provado na sua palavra. Então não vai ter mágica teológica, irmãos. Então o que nós estamos falando aqui é o que realmente vai acontecer. Então, você que é ancião de igreja, pastor de qualquer igreja, então você fica atento, porque aquela mágica que estão inventando por aí, o povo de Deus vai ser arrebatado, depois vai ter uma terceira chance. Né? Não existe isso? Não vai ter uma terceira chance. Eles vão se justificar ainda com seus próprios métodos lá. Então, mais para frente vamos mostrar um texto, o Ricardo também vai dar texto,
Que quem está achando isso, se apegando nos homens, vai despedaçar os líderes, vai querer matar os líderes. Vai ter uma carnificina, uma verdadeira carnificina. Então, tem outro texto aqui ainda, se vocês quiserem acompanhar depois, eu não vou ler todo porque é muita coisa, mas tem ainda o sinal da besta, na página 64 a 65 dos primeiros escritos. E no grande conflito, na página 445, 448 a 450, 628 e 649. Então, irmãos, aqui é só um pensamento, depois vocês leem em casa, por gentileza, vocês leiam o texto completo que eu dei, a paginação dos primeiros escritos e do grande conflito. Vê então que as 7 últimas pragas deviam ser logo derramadas sobre os que não têm abrigo. No entanto, o mundo se referia a elas como se não fossem mais que gotas de água que estivessem para cair. Fui então capacitado a enfrentar a terrível visão das 7 últimas pragas da ira de Deus. Vi que sua ira era tremenda e terrível, e que se ele estendesse a sua mão ou a levantasse em ira, os habitantes do mundo seriam como se nunca estivessem existido. Exterminados. Ou padeceriam de incuráveis chagas e fulminantes pragas que sobre eles viriam, e não encontrariam livramento, mas seriam destruídos por elas. O terror se apossou de mim, lá na visão dela, e eu caí sobre o meu rosto diante do anjo e supliquei-lhe fosse a visão removida, que afastasse de mim, pois era demasiado horrível. Você continua lendo aí que a coisa não é fácil, não é? Aqui vai falar do Papa também, que o Papa mudou a questão do dia, então é bem justo essas pragas serem derramadas. Aqui, inclusive, vai se derramar uma praga também no trono da besta. O quarto flagelo é sobre o sol, isso aí também é local, irmão, senão queimaria todo ser humano, que ia exterminar. E o quinto flagelo, aqui cai sobre o trono da besta e torna assim trevas o trono da besta. O sol, por causa que o pessoal guarda domingo. E o domingo é em homenagem a quem? Em homenagem ao Sunday, dia de sol. Dia de sol. E o quinta praga é no trono da besta. Porque eles adoram a besta também, então cada instrumento de adoração vai cair uma praga neles. Como foi no Egito. Como foi no Egito, né? Para humilhar mesmo. Para humilhar mesmo. Sim. E olha só o que fala aqui, ó, página 211, irmãos, né? Com respeito à praga que é sobre o sol. Na praga que se segue é dado o poder, né, ao sol para que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, né, o verso 8 e 9. Os profetas assim descrevem a condição da terra naquele terrível tempo. E a terra está triste, porque a colheita do campo pereceu. Todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. A semente apodreceu debaixo dos seus torrões. Os celeiros foram assolados, como o geme e o gado. As manadas de vaca estão confusas, porque não tem pasto. Os rios se secaram, e o fogo consumiu os pastos do deserto. Os cânticos do templo são gritos de dor naquele dia, diz o Senhor Jeová. Muitos serão os cadáveres, e em todos os lugares serão lançados fora em silêncio. Olha só que coisa tem, está em Joel, né? Joel 1, do verso 10 ao 12, e verso 17 ao 20, e Amós 8, 3. E aí continua, essas pragas não são universais, hein? Se fosse, a gente já sabe como é a todos. Olha só o que fala, se fosse, olha só, não são universais, ao contrário, os habitantes da terra seriam inteiramente exterminados. Contudo, serão os mais terríveis flagelos que já foram conhecidos por mortais. Então não tem nada comparado que há de vir ainda, gente. Não tem nada comparado. Aquilo ali vai ser uma coisa espantosa. A do Egito não chega nem aos pés do que vai acontecer. Exatamente. Não chega nem aos pés. Terça-feira agora, o secamento do rio Eufrates. Então a gente viu sol, trono da besta, e agora o rio Eufrates se seca. E nós vamos ver o simbolismo disso aí. Apocalipse 16, verso 12, Ricardo. Apocalipse 16, verso 12. E eu vou ler Apocalipse 17, 1 e o 15. Para ver esse simbolismo aí. 16, verso 12, Apocalipse. Irmãos, a versão da Bíblia que eu estou usando é a King James, a fiel, tá? De 1611. Então, capítulo 16 do Apocalipse, verso 12, diz assim: E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a água dali secou-se,
para que o caminho dos reis do leste pudessem ser preparados. Olha, o 17, verso 1. Né? Veio um dos anjos, dos 7 anjos, que tem as 7 taças, das 7 pragas. E falou comigo, dizendo: vem que eu mostrarei o julgamento da grande meretriz, que se é assentado sobre muitas águas. Olha lá, o Eufrates secou muitas águas. E o verso 15, Apocalipse 17, falou-me ainda: a água que viste onde a meretriz está sentada são pós, multidões, ações e língua. Então, como que esse rio se seca? A meretriz aí é a igreja, no caso, né? A igreja romana. Sim. O sistema papal romano está sentada, então estão apoiados. Como Babilônia antiga, deixa eu ver aqui em Isaías 44, só para fazer uma analogia rápida, versículo 20, 27, 27, está aqui. Isaías 44, versículo 27. Que digo, ó profundezas, cerca-te e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo o que de mim apraz, dizendo também a Jerusalém: tu serás edificada e ao tempo tu serás fundada. Quando Ciro foi de Babilônia, ele tinha na frente dele um impedimento. E o impedimento qual que é? É o rio. O rio? Que rio? O Eufrates. Exatamente. E as muralhas poderosas que ninguém podia entrar. Algo foi que Ciro fez com o rio? Desviou o leito, ficou um buraco embaixo, porque o rio passava para dentro da cidade. Aí ficou o quê? Buraco. Facilidade para... Interessante, né, Vilani? Que a proteção que Babilônia tinha, que era o rio além de ser proteção para ela, era uma fonte para manter alimentação tudo. E água. Para manter a estrutura do local. Ela mantinha a estrutura de Babilônia. Sim, mantinha. Babilônia, o rio Eufrates, ele mantinha a estrutura de Babilônia literal. Sim. Quem é que mantém a estrutura da Babilônia mística ou a Babilônia espiritual? As águas. Que são povos. Os governos. Sim, os governos lhe dão apoio. Nessa época aí, como a gente sabe, a gente já falou aqui, a questão da besta, da terra, os Estados Unidos, os reis, as 10 zonas administrativas do mundo, com a ONU, vão todo dar o poder ao sistema papal romano. A besta do mar, primeira besta do Apocalipse 13, verso 1 até o 10, besta do mar. E a besta da terra vão se juntar, se organizar, e eles vão dar todo esse apoio. Mas aqui nesse texto aqui, fala que o rio Eufrates será ferido, né? Ele vai fazer o que com ele? Secar. O rio espiritual, esse rio, o nome espiritual. Ele secando, seca o poder, o apoio ao sistema papal romano. E é interessante ver no contexto, por que secou? Porque uma praga anterior caiu aonde? Em cima do trono da besta, ele ficou em trevas. Então o povo viu: ih, rapaz, nós fomos enganados. Eles não são de Deus, não são trevas, são do diabo. Olha só, caiu em Roma. Nos enganou. Olha só o que diz. Nos enganou. Olha só o que diz aqui, ó. Página 213, irmãos. Diz aqui, ó. Eventos finais. Eventos finais, 213, irmão. Tá? Opa, caiu aqui. 213, diz assim, ó. Membros da igreja que viram a luz e se convenceram, mas confiaram a salvação de sua alma ao pastor, no dia de Deus ficarão sabendo que outra pessoa não pode pagar o resgate por suas transgressões. Haverá um terrível clamor: estou perdido, eternamente perdido. Homens ficarão com vontade de despedaçar os pastores que pregaram falsidades e condenaram a verdade. Olha essa coisa terrível. Primeira coisa, né? Só estão perdidos. Já estão perdidos e estão com a fúria para despedaçar esses homens. Ainda tem um outro texto aqui embaixo, olha só. Todos se unem em acumular as suas mais amargas condenações contra os ministros. Quando fala ministro, não é só pastores não, tem padres, tem tudo, as pessoas que são fiéis ali, né? No modo geral, né? Encabeçam as religiões. Os responsáveis. Sim. Por o ministro, quando está falando ministro, está falando de um ministro do evangelho. Sim. Então, os que se julgam a ser pastor, então leva a mensagem ao rebanho. A liderança mentirosa. Os responsáveis pelos rebanhos, eles vão receber a justa paga. Né? É assim, é porque tem um pastor e tem aquele como chama? Como é que era o nome? Jesus falava assim, ó, tem um pastor e tem aqueles homens, não era salteador, esqueci o nome. Mercenários? Mercenários, isso mesmo. Então esses homens aqui eram mercenários, eles queriam manter a pessoa presa ali, porque aquelas pessoas presas ali, eles tiravam o sustento daquelas pessoas, dava lucro para eles. Então eles ficam, vão segurar esse povo. Só que na hora da certa de contas, só que tem interessante, Vilani, que aqui fala que essas pessoas, eles foram esclarecidos o que era verdade.
Entendeu? Mesmo sendo enganados pelos líderes. Demais. Eles foram esclarecidos e mesmo assim preferiram o quê? Confiar na mão de quem? Não, Alexandre. Alexandre chegando em mim e falou, cara, então, mas é assim. Aí eu vou lá, então. Aí eu vou perguntar, então, pastor, o irmão falou que é assim, mostrou pra mim. Não, isso é besteira. Alexandre, você está falando besteira, Alexandre, porque o pastor falou que é outra coisa. Entendeu? Tem muitas pessoas que agem assim. O meu pastor falou que é outra coisa. O meu pastor falou e você não vai confiar. Por isso que no rodapé da lição está dizendo que é arriscado confiar em instituição humana. Sim. É arriscado. Eu tenho que crer só na Bíblia e no Espírito Santo. Não que a gente confiar no braço de carne. Não que a gente vai desrespeitar nossas igrejas e nossa liderança. Não é isso. É não confiar. Não entregue só. Ele falou, o Ricardo é o sumo sacerdote da igreja. O Ricardo falou, é legal, pastor, puxa sumo sacerdote Ricardo, mas eu vou dar uma olhada. Se o Ricardo for convertido, ele vai dizer como Paulo. Confere. Esse Alexandre é uma benção. Confere mesmo. Porque você está aprendendo a verdade, então você confia no seu taco. E outra agora, se você tiver mentido, você fala, não você vai conferir não. Você não está confiando em mim, você não confia em mim. Porque você vai ter medo que eu vou ver que você é mentiroso. Mas se eu falar, Alexandre, eu vou ser bem claro, Alexandre, ó, isso é meu ponto de vista. E eu já vi várias pessoas, por esse comentário, mostrar que não é de Deus. Quando um homem, um líder, ele fala assim, você não confia em mim, rapaz? Tem que confiar em mim. Pode ter certeza que esse homem não é de Deus, não está sendo usado pelo diabo. Porque, olha, Vilânio, uma coisa bem clara. O homem que confia no... Está aqui, Jeremias 17:5. Então, você não pode. Vilânio, eu chego em você, aí você fala assim, ó meu querido, é assim, assim, assim. Eu falo assim, Vilânio, tá bom, mas onde está escrito isso? Eu posso conferir mesmo? Se você for uma pessoa que quer meu bem mesmo, que tem meu bem, é isso mesmo, meu querido, confere mesmo. Se você é um líder de Deus, você vai incentivar o pessoal a conferir. Confere se você achar alguma coisa a mais, vem me ensinar. Isso. Sim. Agora você fala assim, você está acreditando em mim, aí você fala confia em mim, quando você fala confia em mim, aí tem coisa errada. Aí você sente o cheiro, sabe, um cheiro ruim do maligno, você tem que cair fora disso daí. Enxofre. Ainda continua, olha só. Fala assim, ó. Todos se unem agora para acumular suas amargas condenações sobre esses ministros. Olha só, pastores infiéis profetizaram coisas agradáveis. Sabe, mensagem agradável. Jesus é lindo, Jesus tem olho azul, Jesus é maravilhoso. Em vez de pregar mensagem para a pessoa se converter, somente creia, né? Olha só, leva os ouvintes a anular a lei de Deus. E depois aconteceu o quê? E perseguir os que querem santificar. Agora, em seu desespero, esses ensinadores confessam perante o mundo sua obra de engano. Não tem mais jeito, tem que confessar mesmo. As multidões estão cheias de furor. Estamos perdidos, exclamam. E vós sois a causa da nossa ruína. Volta-se para esses falsos mestres. E aqueles mesmos que mais os admiravam. Olha só, as pessoas que mais admiravam, né? Pronunciam as mais terríveis maldições sobre eles. As mesmas mãos que os coroavam de auréis levantar-se-ão para destruí-los. As espadas que deveriam matar o povo de Deus, agora são empregadas para exterminar seus inimigos, que são os falsos líderes. Vão se matar um outro. Vão matar um outro. Por isso que fala, vai ter uma carnificina, mas não é o sangue do 144 mil, não. Que nós sabemos que vai passar por isso é 144 mil, tempo de angústia. Não é o sangue dos 144 mil que vai cair. Porque Deus vai proteger. Glória a Deus por isso. É o sangue dos próprios ímpios agora virando um contra o outro. Parece. Lembra a história de Gideão? Parece a história de Gideão. Né? Gideão estava lá, 300 homens, só foi 300 homens fiéis. Deus falou, não, só esses 300 eu vou conseguir. Aí ele foi lá, exclamou ali, né? Falando assim, quebrou os jarros ali, né? E em nome do Senhor e pela espada de Gideão, vamos lá. E o povo ficou assustado com o grito, porque eles foram lá com uma espécie de tocha, só isso, nada de espada, nada de nada. E aí os homens ficaram apavorados e começaram a matar uns aos outros. Não digo que vai ser a mesma coisa, mas aqui nesse caso agora eles vão ter motivo para se matar. Lá eles não tinham motivo para se matar, eles simplesmente se confundiram. Né? Deus confundiu. Aqui não, aqui eles vão ser esclarecidos. Vão sair matando. Olha que coisa terrível. Irmãos, tomemos cuidado, irmão. Tomemos cuidado. Maldito é um homem que confia no outro. Isso no contexto espiritual, né? Nós temos Vamos ler o texto aí no primeiro escrito, página 282. Deixa eu assim. Nesse livro aí, tem um texto que é parecido com o do Ricardo, mas fala só uma coisinha assim a mais. Ó. Muitos dos ímpios ficaram grandemente arrependidos sobre o efeito das pragas. Foi uma cena terrível da aflição, página 282. Ó. Pais estavam amargamente a improbar os seus filhos e filhas,
e seus pais, irmãos e suas irmãs, e seus irmãos. Altos clamores de pranto eram ouvidos de todos os lados. Foste tu que me impediste de receber a verdade, que me haveria de ser salvo dessa hora terrível. Então, irmão, aqui família, um vai ficar contra o outro dizendo assim, você que me impediu de aceitar a verdade, você falou para mim não ir. Ó, o povo volvia-se a seus ministros com ódio atroz e o exprobava dizendo, não nos advertisse? Olha, ministro, pastor, vocês não nos advertisse, dissesse que o mundo inteiro deveria se converter e clamar em paz para acalmar todo o temor que despertava. Não nos falasse a respeito dessa hora. E aqueles que nos avisavam. Ó, presta atenção nessa frase, irmão. Não nos falasse a respeito dessa hora. E aqueles que nos avisaram, vocês avisaram. A tal respeito declara sendo fanático e homens maus, as quais causariam nossa ruína. Os ministros não escaparam da ira de Deus. Seu sofrimento foi 10 vezes maior do que o do seu misericórdia. povo. Misericórdia. Os pastores vão sofrer 10 vezes mais. Sabe por quê? Porque aquelas pessoas que alertaram os pastores disseram, não vai pela ideia deles, não. Aqueles 3 irmãos que estão dando estudo bíblico, só um exemplo, irmão. Está dando a lição, eles são fanáticos. Não vai por eles, não. Sabe o que vai acontecer, irmão? Esses camaradas que falaram para você não ir nos grupos, pequeno grupo, não estudar a palavra de Deus, não estuda espírito de profecia, não vai naqueles grupos lá não, que estuda não, porque eles são fanáticos. Sabe o que vai acontecer com eles? Se não se converter, vai queimar 10 vezes mais que o povo. Porque Deus ainda a recompensa conforme as suas obras, né? Então, tem pessoas que recompensa é essa? Bom, tem a recompensa positiva, 282, tá bem aqui, irmão, tem um capítulo Tempo de Angústia, é um trecho acima, se você ver no livro, ó, Tempo de Angústia, um trecho assim, que está no capítulo Dons Espirituais. Aliás, é a terceira mensagem encerrada. Aí você, o Tempo de Angústia, sobe, é um capítulo, um trechinho assim, pronto. Você acha o primeiro escrito? Então, irmãos, então o que acontece? Pelo texto que o Alexandre falou aí, então não vai ter esse negócio, foi o presidente que me falou, o presidente da associação, e divisão, e não sei o que, não vai ter, ele ia pegar PhD, era doutor, ele que me ensinou isso aí. Não vai ter isso não, irmãos. Irmãos, nós, Adventistas sétimo dia, nós devemos buscar o apoio da verdade, apoio de Deus, em sua palavra, na Bíblia e no Espírito de profecia. Que interessante, Vilânio, só portanto, já entra de novo, você entra de novo. Nós, o povo do Brasil, nós temos um costume, um mau costume, para mim, do meu ponto de vista, de depositar nossa confiança nas pessoas porque elas estudaram mais. No anel de doutor. Não, mas ele estudou, Alexandre, ele estudou. Você vai dizer que esse homem que estudou bastante, ele está inventando mentira? Anás, Caifás também estudaram Isaías. Caifás também. Foi 80 anos estudando Isaías e não perceberam que Jesus era o Messias. Então, temos que tomar cuidado. Não é o fato da pessoa ter estudado anos e anos que ele vai ser o que ele vai ser um homem de Deus. Não, muitos são homens de Deus. Muitos sim, são. Estudo tem que estudar mesmo. Tem que estudar. Tem que estudar. Tem que estudar mesmo. Tem muito. Nicodemos. Estudo é infinito. Isso não tem nada a ver. Senão estamos falando aqui outra coisa. Ainda estou falando a questão de confiar. De confiar sua salvação no monte de homem. Confiar porque ele é estudioso. E o irmão que é um Joãozinho, aí você não vai confiar, não, que ele não conhece nada. Ele está falando bobagem. Tem que ter cuidado isso aí. Ele usa até o ditado popular, é o Zé Ninguém. Tem que ter cuidado. Nós temos que tomar cuidado. Não é pelo fato que o irmão tem. Que o irmão é um líder, ele tem títulos e títulos que, claro, tem mérito no seu título, ele lutou. Ele tem grandes homens também que são homens de Deus. Doutor Lutero era um doutor. Exatamente, ele levantou a reforma. Tem uns irmãos que são PhD e tem um doutorado maravilhoso e pregam a verdade de Deus mesmo. Sem não resta dúvida. Não resta dúvida. Agora temos que tomar cuidado. Não é porque ele é doutor, não, ele é doutor, então ele... Não confiar no título. Não tem que confiar no título, bem claro, Alexandre. Não é para confiar em título nenhum. Porque título não é porta para o céu. Porque, irmão, se título fosse porta para o céu, irmão, então, olha só, todo mundo tem faculdade para ser, já está garantido. Já seria fácil, eu me esforçar para fazer uma faculdade. Pronto, pelas próprias obras, e pelas obras. Então, título não significa nada, irmão. Fazer até dívida para isso, pagando em 10 anos, mas eu estou salvo. Então, interessante, né? Só batendo nessa tecla, irmãos. Jeremias 17:5. Maldito é o homem que confia no outro. É claro, o contexto aqui é a salvação. Vamos lá, quarta-feira agora, irmão. O último grande engano de Satanás. Misericórdia. Apocalipse 16, verso 13 a 14, Ricardo. Eu esqueci de dar os textos aqui. Pode falar, Dilane. Os textos aqui. Grande conflito na página 561 a 562. Mensagens escolhidas na página 393 e 394
Até 392 também. 392 também é bom você conferir esses textos. Da terça-feira, esses textos. Esse é terça-feira, né? Agora, quarta-feira. O último engano de Satanás, Apocalipse 16, verso 13 e 14. Esses textos aqui já é de quarta-feira, para não ter. É de quarta-feira também? É de quarta-feira. Eu vou adiantar. É de quarta-feira. Tá, de quarta-feira. Então, capítulo 16, irmãos, o verso 13 e o verso 14. O verso 13 diz assim: E eu vi 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, saírem da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, porque eles são espíritos de demônios, operando milagres, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Irmão, que 3 espíritos são esses? Só para um parênteses, irmão, você vê que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Satanás também gosta de imitar, né? Sim, gosta. O dia, sábado, Deus, domingo. Então, Satanás gosta de imitar. Aí é o 3 espíritos imundos aí, ó. Vamos assim, o que será esses 3 espíritos? Sai da boca do dragão, o que seria isso? Sai da boca do dragão, do falso profeta. Aqui, ó. Sai da boca do dragão. Da besta e do falso profeta. Da besta e falso profeta. O que é isso aí? Interessante que o dragão, né? A própria lição Dragão, dragão entre o símbolo aí da questão do espiritismo. Espiritismo, o espiritismo. Falso profeta, o protestantismo apostatado. Apostatado. Que chegou, olha que ponto chegou, né? E a besta a gente sabe que é o catolicismo romano, né? Que também se desviou do caminho de Deus e a gente sabe o que aconteceu. Exatamente, é o espiritismo, protestantismo, né? Apostatado e o catolicismo. Então, vão se reunir, essas três forças vão se unir, vão iludir o mundo, Satanás vai iludir o mundo. Né? É interessante que essa união não é união no sentido de todos vão congregar num só lugar. É união de princípio, que eles já estão unidos. O Evelano falou, só falta o sopro. Já estão unidos. Exatamente. Ó, Igreja Romana, crê no Espiritismo? Crê, porque eles quem morre vai para o céu, o outro vai para o inferno. Crê no Espiritismo? Os protestantes, a maioria, crê que vai para o filho de Abraão, vai para o céu, crê no Espiritismo. Crê no domingo? Roma, crê. Tá todo mundo aqui, ó. Então os 3 estão alinhados. Só falta o fôlego. Os 3 estão alinhados. Essa imagem da besta lá no comunismo já está formado já lá, né? Só falta o fôlego agora, né? Todos eles se reuniram aqui. Eu vou ler um texto aqui do Grande Conflito, na página 567, diz assim: com exceção, deixa eu ver aqui, vi 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, aqui vai falar os textos, os reis que vão se congregar para a batalha final, né? Com exceção dos que são guardados pelo poder de Deus, pela fé em sua palavra, o mundo todo será envolvido por este engano. O povo está rapidamente adormecendo, acalentado por uma segurança fatal, para unicamente despertar com o derramamento da ira de Deus. Eles vão despertar só na hora do derramamento. Diz o Senhor Deus: regrarei o juízo pela linha, e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo, e o vosso concerto com a morte se anulará, e a vossa aliança com o inferno não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, então sereis oprimidos por ele. Isaías 28, versículo 17 e 18. Então não vai ter muito esse negócio de jeitinho, não. E muitos vão ser enganados, porque, ó, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 9 a 12, ó, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais, prodígios, mentira. E com todo engano e injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Por esse motivo, pois que Deus demanda a operação do erro para dar crédito à mentira. Ouve a verdade, rejeita, Deus permite então a operação do erro, engano satânico, prodígio. Então, irmãos, se você está nos ouvindo, nós estamos lendo Bíblia Espírita, o Evangelho sempre dá página de monte. Você não confere, você diz assim, é bobagem que eles estão falando, e você vai acreditar em mentira, você logo Deus vai permitir que a operação do erro entre na sua vida. E você vai fazer coisa que você não fazia antes. Coisa terrível. Porque a gente às vezes bate no peito, vê uma catástrofe ou alguém, vamos supor, uma pessoa vai estrupar uma pessoa, matou e queimou. Nossa, que homem mau, terrível. Eu jamais vou fazer isso. Não, sem o Espírito Santo nós faz coisa pior. Nós faz coisa terrível. E o Ricardo leu
que as pessoas vão estar caindo na praga e eles vão dizer o quê? A praga está caindo, mas é culpa desses homens, que são os obedientes. Então vão fazer coisa terrível, não. Cuidado, hein? Até nós adventistas, nós precisamos pôr assim a vida em dia, porque às vezes nós estamos pregando aqui, se a gente rejeitar, nós vamos fazer o quê? Nós vamos queimar esses livros, nós vamos dizer essa Bíblia está falsa, está fora. Exatamente. Exatamente. Tem que ter muito cuidado. Tem um texto aqui que diz assim, ó. O costume de tratar com os espíritos familiares foi denunciado como abominação ao Senhor e solenemente proibido sob pena de morte. Levítico 19, versículo 31, 20 versículo 27. O próprio nome de feitiçaria é hoje tido em desdém. A pretensão de que os homens podem entreter comunicação com os espíritos maus é considerado como fábula da Idade Média. O espiritismo, porém, que conta centenas de milhares e, na verdade, milhões de adeptos, que teve ingresso nos centros científicos, invadiu as igrejas e alcançou favor nas corporações legislativas e mesmo nas cortes reais. Esse grande engano não é senão o reaparecimento sobre um novo disfarce da feitiçaria condenada e proibida na antiguidade. É a velha feitiçaria sob um disfarce mais elegante. Temos que ter muito cuidado, irmãos. Às vezes quem nunca entendeu o que é espiritismo fala, não, isso aí nunca vai me pegar. A Moai já declara que uma das coisas poderosas de Satanás foi a primeira religião que Satanás fez a contrafação da religião de Deus lá no Éden. Foi. Então ele é perito. Especialista. Tem uma história, se a gente estudar a história da igreja, que diz que o ministro nosso, lá do tempo da Moat, era poderoso em debate. Ele gostava muito de debate e a Moat sempre falava, cuidado com o debate. Diz que ele foi armar um debate com os espíritas. Sabe o que aconteceu com ele? Ele virou espírita. Um ministro nosso. Então, irmão, cuidado, muito cuidado com o espiritismo, é terreno encantado de Satanás. Muito cuidado. Nem vai em reunião, cai fora disso. Quando você vê alguém que diz que morreu e voltou, faça uma oração a Deus que rapidamente, porque é o Satanás. O diabo. E olha só o engano, irmãos. Olha só o engano terrível do diabo para poder unir esse povo. Aqui no período aqui perto do tempo de angústia, né? O texto aqui do grande conflito, o tempo de angústia, página 623. Fala assim, ó. Como um ato culminante do grande trama do engano para reunir esse povo todo, o próprio Satanás personificará quem? A Cristo. Jesus Cristo. Por isso que ele vai unir esse povo. Porque está vendo esse sofrimento, está vindo caindo praga, um monte de coisa. E ele vem como Jesus. Calma, calma, vem como Jesus. Olha aqui que coisa fantástica, né? Ainda continua. A igreja tem há muito tempo professado e considerar o advento do Salvador como realização de suas esperanças. Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio. E em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre homens como um ser majestoso, com um brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus, dada em João, né, no Apocalipse capítulo 1. A glória que o cerca não é excedida por coisa alguma que os olhos mortais já não tenham contemplado. Ressoa nos ares a aclamação de triunfo. Cristo veio! Cristo veio! Meu Deus. Misericórdia, misericórdia. Pessoas que não estudam. Que não estudam a palavra de Deus. Vai dizer que Cristo voltou. E ainda continua. O povo. Inclusive nós do Advento. Sim, vai ter no meio nosso. Isso, entendeu? É terrível. De todos. Olha, irmãos, vão se perder. Muita gente, irmão, vão se enganar. Muita gente com a Bíblia na mão. Porque não estuda a palavra de Deus. E olha só, ainda continuando, Vilano. Olha só o que diz. O povo se prostra, Vilano. Olha só. Em adoração diante dele. Enquanto este ergue as mãos sobre eles e pronuncia uma bênção. Assim como Cristo abençoava seus discípulos quando aqui esteve. Voz melodiosa. Sim, e olha só, sua voz é meiga e branda, cheia de melodia. Em tom manso e compassivo, apresenta algumas das mesmas verdades celestiais e cheias de graça que o Salvador proferira. Vai falar verdades aí. Olha só, cura as moléstias do povo. Olha só, ele vai dar um jeito de curar porque ele está sofrendo ali. E então, em seu pretenso caráter de Cristo, alega ter mudado o sábado para o domingo, ordenando a todos que santifiquem o dia que ele abençoou. E declara que aqueles que persistem em santificar o sétimo dia estão blasfemando de seu nome, pela recusa de ouvirem os seus anjos, a eles enviados com a luz da verdade. E este
o poderoso engano é quase invencível. Quase invencível. Se possível, enganaria até Os escolhidos. E ainda para terminar. Semelhantes aos samaritanos que foram enganados por Simão Mago, as multidões, desde o menor até o maior, darão crédito a esses sortilégios, dizendo: esta é a grande virtude de Deus. Tá aí, irmãos, tá aí. alguns adventistas podem dizer assim: adventista não vai cair nisso aí não. O cara vai falar domingo, meu. Vai. Lembra o texto que a gente leu? Por rejeitar a verdade, Deus remove A proteção. sem o Espírito Santo. Irmão, com o Espírito Santo nós estamos ainda com dificuldade de crer no plano da salvação. Está uma guerra. Ai, nós vence, não vence, vence, não vence. Imagina sem o Espírito Santo. Irmão, nós vamos acreditar em tudo isso aqui. Exatamente. E aí, Muitos de nós adventistas vai cair nisso aqui. Sim. Porque fala que vai falar suave. E nós temos uma mania hoje, pelo menos aqui no Brasil, de quem fala melodiosa está falando com amor. É. Irmão, e esse aí vai dar aquilo que a gente quer. Misericórdia. Ele vai fazer coisa com amor, ele vai até curar. Exatamente. Até curar as pessoas. a pessoa não precisa ser enganada. Mas só que, devido à capacidade do engano ser muito grande, Deus vai permitir isso, irmãos. Então, milagres, fala melodiosa, todo esse... Diz que ele vai ser um iluminado e todo esse amparato versus textos da Bíblia, doutrina pura. É isso. Vai ter isso. Satanás com todo o seu amparato especial contra os textos da Bíblia, o que E do outro lado, sabe quem vai estar pregando? Tem mensagem angélica que tem mensagem de advertência. Sai dela, povo meu. se alguém adorar a besta e a sua imagem igual a denunciando, receberá as 7 ou seja, vai ter um do lado os denunciadores, sai dela, povo meu. E os outros vai falando: não, nós tá todo mundo de Deus, nós somos, tá junto com Jesus. E como é que Quem vai? errado é vocês. Quem errado é vocês, são fanáticos. Vocês são fanáticos, porque estão falando mal até de Cristo. Até de Jesus. Olha como esse povo é ruim. Vocês são fanáticos. Até achou defeito até em Jesus. Vou falar isso, achou defeito até em Jesus. É verdade. Então, irmãos, então nós todos temos que nos preparar para encontrar com o nosso Deus em fidelidade, porque o que está para vir aí, o negócio é muito sério. É vida ou morte, né? Não é de brincadeira. Então, eu vou dando um alerta aqui para nós adventistas, para nós, que somos adventistas sétimo dia. Quando é dia de sábado, lá de manhã bem cedo na escola sabatina, tem muitos líderes que enrola e não sai nada da escola sabatina. Irmão, você está cometendo um erro fatal. Com medo de expor o assunto, deixa o assunto correr. Deixa o assunto correr. Não vai em outro negócio de paixão, não. Dá uma camuflada aí, enrola para lá, enrola. Não. Nós temos que ir para o fogo cruzado mesmo. O fogo da verdade. Porque se ficar enrolando, você não vai descobrir a verdade. Dois grupos vai estar aí, irmão. Um grupo vai pregar aparentemente um separatista, que ele vai falar: sai dela, povo meu. Desunião, sai, você vai sair de uma igreja sua, sai dela. Você tá, né? E o outro, nós estamos querendo união e comunismo, você está querendo desmanchar isso? Você não está querendo amor, você não está querendo amor. Mas são dois grupos, aparentemente, um causa desunião e outro causa união. Aparentemente. Exato, mas essa união aí, nós sabemos que essa união aí vai ser com os demônios. É verdade. O espírito demônio e as doutrinas do demônio. Então, união. As duas doutrinas mais base nesses últimos dias que nós sabemos é a imortalidade da alma. Nós somos mortalistas, irmãos. Nós de 27 mil, nós somos mortalistas. A grande maioria dos religiosos do planeta Terra são imortalistas. Eles defendem a alma não morre. Então, nós defendemos a alma morre sim. Então a única união que a gente tem que ter é na verdade. Bíblia e o Espírito e profecia. O que vier a mais tem que passar no crivo dos dois aqui. Senão, então essa questão aí nós temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Interessante, Evilânio, que nós temos que agir assim, irmãos. Nós aqui, vocês aí. Tudo, para você crer que é verdade, tem que resistir, irmãos. Tem que resistir um claro assim diz o Senhor. Se uma pessoa chegar em você: olha, meu querido, é assim, assim. Tá bom, meu querido, irmão, você tem um claro assim diz o Senhor que está dizendo que isso é verdade? Um claro assim diz o Senhor, irmão, não é um claro assim diz o pastor. Vamos deixar bem claro: um claro assim diz o líder da igreja, um claro assim diz o diácono, um claro assim diz um irmão consagrado aos meus olhos. Não. Um claro assim diz o Senhor. Quando a gente fala aqui, no meio adventista, um claro assim diz o Senhor, nós estamos falando da Bíblia ou do Espírito de profecia. Se for bem claro, nossa, realmente está claro isso aqui, não tem como discutir. Aí sim, aí eu tenho que escolher, aceitar ou rejeitar. Fora isso, se a pessoa vier, irmão, enrolando, fizer aquele marabalismo espiritual, sabe, fazer o jeitinho, e emendando texto com texto, entendeu? Tudo fora do contexto para querer forçar a dizer alguma coisa, aí você fica atento, irmão, vai pesquisar a palavra de Deus, porque o povo de Deus, nós sabemos, o povo de Deus,
Nós lemos aqui agora há pouco. Os que vão ser enganados, irmãos, os que vão ser enganados não vão ter desculpa no dia de Deus. Não tem desculpa, porque eles tiveram a oportunidade, tiveram a luz diante deles e preferiram não se banhar por essa luz, não se deixar a luz iluminar a sua vida. Naquele dia eles não vão ter desculpa para falar assim: olha, Alexandre, mas poxa vida, eu nem sabia, rapaz, eu nem sabia. Vai falar como? Não tem como. Não vai ter como. Quinta-feira agora, irmão, agora é reunião para a batalha do Armagedon, Apocalipse 16, verso 16. Eu vou ler aqui, ó. 16, verso 16. Então os ajuntaram num lugar que em hebraico se chama Armagedon. Que reunião de batalha é essa? Que Armagedon é esse? Será que é uma guerra universal no mundo? Como a maioria prega que esse Armagedon é uma guerra, a terceira guerra mundial, no caso, né? Tem essa tese, né? Eu pessoalmente, aquilo que eu estudei, tudo bem, pode, pelos acontecimentos do mundo, né? Os homens, eles planejam, pelo armamento nuclear que nós temos hoje, uma guerra desenfreada aí é uma coisa terrível mesmo. Possa ser que aconteça uma guerra, possa ser, mas o foco primordial aqui não é essa guerra física. É questão espiritual. Não é essa guerra, é a guerra ideológica. Sim. Porque essa guerra ideológica é que promove todas as outras guerras. É que surge todas as outras guerras, a guerra ideológica. É a guerra ideológica. Você vê que quando uma pessoa tem uma ideologia que ela defende a ferro e fogo, ela promove guerra com outro tipo de grupo. Mas sempre foi assim, sempre foi assim, percebeu? Sempre será. É sempre questão religiosa. Agora, o alvo aqui é a questão da guerra ideológica. Que guerra ideológica é essa? É a questão da verdade de Deus e a verdade entre aspas que eles defendem do lado do mundo aí. Então, é a verdade de Deus centralizada nos seus mandamentos e a mentira centralizada dos mandamentos dos homens. É interessante que no hebraico, esse Armagedon é Monte do Megido. É um local que é o mesmo monte onde Elias combateu com os falsos profetas. Sim. Então vai ter a mesma coisa. Elias lá, combatendo com os falsos profetas. Elias espirituais, aqui o terceiro Elias, hoje, combatendo nesse, que é o Armagedon de Deus. E lá o Elias lá era pouco, lá e os falsos profetas era bastante, era muito. Assim. E agora vai ser muito mais, né, Vilã? Porque são só 144 mil, mundo todo. É um pequeno povinho. E interessante que no Espírito de Profecia, o profeta Ezequiel fala bem claro lá que Satanás queria operar que descia fogo do céu. Aí Deus segurou. Não permitiu. Mas aqui no Apocalipse que Deus vai permitir que ele desça até fogo do vai deixar. céu. Sim. Aí o texto aí em Apocalipse 13 fala que Satanás, a besta no caso, derrama fogo do céu. A gente sabe quem opera quem opera esses milagres aí, que não vai, nesse caso aqui do Apocalipse 13, ele não vai derramar fogo do céu, já está derramando. Sim. Isso há mais de 100 anos. Sim. Já está derramando esse fogo. Interessante. Os milagres nas igrejas e o falso fala em línguas. Verdade. Interessante, Vilã e Alexandre, que na época de Elias tem uma diferença do povo de lá com o povo de cá. O povo de lá estava em ignorância, totalmente ignorância. O povo israelense não está todo confuso. Se o Senhor é Deus, né, reconheça, adorar o Senhor. Se é Baal, aceite Baal. Aí o povo ficou assim. Ia chamar para decisão. E o povo sabia o que fazer, o povo estava confuso. Só que esse povo dos últimos dias que vão estar lá com 144 mil, é o povo que foi esclarecido. Ele foi esclarecido claramente, porque foi o período lá da chuva serôdia, que o povo saiu pregando, né? E o alto clamor, as três mensagens vieram com todo o poder, tirou todas as vendas dos olhos, todas aquelas manchas que está no cérebro, desanuviou. A pessoa falou assim: realmente é de Deus, eu quero seguir a Deus. Não, mas eu não quero seguir. E aí ele foi selado. Então essas pessoas que vão estar lá brigando com 144 mil são pessoas seladas com o selo da besta. Então eles claramente rejeitaram a palavra de Deus. Então nesse caso aqui, Deus vai permitir mesmo cair fogo do céu, porque não precisa mais nada não. Eles escolheram o engano. Agora lá com o pessoal dele, na época de Elias, Deus não deixou, porque o povo não sabia distinguir entre a mão direita e a mão esquerda. Esse povo não.
Esse povo escolheu rebelião contra Deus, escolheu virar as costas para Jeová, para Jeová. Os Elias estão pregando. Sim. Os Elias estão, irmãos estão pregando com o espírito de Elias, que é de João Batista também, no mundo inteiro. Está sendo pregado. Sim. E o povo está rejeitando. Porque Elias, aparentemente, não fala com amor. Porque Elias, quando a gente vai lá para Elias falava o quê? Ó, ora para o seu Deus pode estar você dormindo. Será que ele foi passear? Olha o estilo de Elias. E ele não está falando com amor? Porque Deus até aceitou a oração. Elias só orou umas frasezinhas, desceu fogo do céu. Porque era um homem de Deus. Então, irmão, outra tecla nós vamos bater aqui é a mesma coisa. Não é o jeito da pessoa falar que demonstra que é de Deus. Toma muito cuidado. Porque se a gente estivesse lá, esse homem não tem amor também, é um zombador. Eu já cheguei nesse texto aqui no Grande Conflito. O homem pode falar como um anjo no Grande Conflito. Lá nesse texto aqui, na lição. Pode falar como um anjo. E mesmo assim, não passar de um demônio. O Ricardo leu. O irmão de Cristo, fala a cura, aparentemente de luz, e vai ser o quê? Vai ganhar o povo todo. Cristo. Vai ganhar o povo. E a bênção que ele vai pronunciar é sobre os que têm a marca da besta. Misericórdia. É exatamente isso. Então, nós temos que ficar muito atento nessa questão aí, dessa batalha final. Outra coisa. A questão do selamento, nós já falamos aqui o que é o ser de Deus, e esse selamento vai acontecer. Então, o Espírito Santo sela o povo de Deus com a verdade consolidada no coração. A gente já falou sobre consolidação da verdade. A consolidação da verdade. Se eu não me foge a mente, na página 220 do Eventos Finais, que fala isso. Então, Elias chama para obedecer a Deus. Consolidar a verdade no coração. Tem um texto aqui, página 406. Descemos para a igreja, volume 6, página 406. Passos furtivos, aproxima-se o dia do Senhor. Mas os homens, supostamente grandes e sábios, não conhecem os sinais da vinda de Cristo e do fim do mundo, como foi lá na primeira vinda de Jesus. Prevalece a iniquidade, o amor de muitos esfriou. Milhares e milhares, milhões e milhões estão fazendo agora sua decisão para a vida ou morte eternas. O homem inteiramente absorto em seu escritório e que se deleita na mesa de jogo, o que ama um apetite pervertido e com ele condescende. O amante de diversões, frequentador de teatros, salões de baile, põe a eternidade fora das suas cogitações. Toda a preocupação da sua vida é o que vamos comer, o que vamos beber, como nos vestiremos. Esses são os que compõem o grupo que se encaminha para o céu. São guiados pelo grande apóstata e com eles serão destruídos. Aqui eu quero dar até uma aplicação. Aqueles que falam, quando acabar o SAP, para onde a gente vai? Que cinema a gente vai? Que tipo de diversão que a gente vai fazer? Que tipo de coisa que a gente vai fazer? Que tipo de social, irmão? Que brincadeira a gente vai fazer? São os que estão andando. Irmão, isso não é errado, viu? Porque nós temos que se divertir com a família no parque. É aqueles que só pensam nisso. Isso é o coração materialista. É o coração materialista. Que está doidinho para sábado acabar, empurrando para chegar social. Empurrando o sal. Para brincar. Coração materialista e mundano. Quem tem esse espírito está andando com um grande apóstolo e será destruído. Agora, aqueles irmãos que gostam do sábado, ou que sábado gostoso, eu não quero que acabe, Senhor. E depois tem alguma social cristã, sem bagunça, cristã, irmãos trocando a palavra de Deus, não é falando de futebol, não. Trocando a palavra de Deus. Sem astúcia e aquelas palavrinhas inconvenientes. Isso. Falando a palavra de Deus, você às vezes brincando, descontraído, as crianças brincando num lugarzinho lá, tudo coisa cristã. Aí, irmão, você está caminhando no caminho certo. Porque você não está se dividindo, você está recreação. Isso é saudável, isso é muito bom. Sim. Porque aí alguns pensam, tem que ficar só fechado. Não. Pode ter sua recreaçãozinha cristã, com prudência, decência e ordem e vestuário cristão. Sim. Tudo comida. Porque aqui falou que muitos homens estão no apetite pervertido. Ou seja, está no apetite pervertido, gosta de teatro, salão de baile, olha, gosta de uma sinuquinha no barzinho. Interessante, então, né, Alexandre? Cuidado, essas pessoas aí mencionadas estão se preparando para receber a marca da besta hoje. E também e depois, né, de tabela, estão se preparando para aceitar o falso Cristo. O falso Cristo chega lá e fala, nossa, realmente, rapaz, olha que besteira. E eu acreditando que naqueles homens, aquelas pessoas, e eu com medo das pragas. Aí o falso Jesus vai lá, cura a chaga dele. Olha que beleza.
cura a chaga dele, porque ele está sofrendo lá, a chaga que caiu a praga, né? Aí o Satanás cura a chaga dele, fala, tá vendo? Ainda bem que eu estava certo, eu estava confuso, mas agora eu estou certo. Entendeu? Olha a mentalidade, e diz que quase invencível, né? E aqui, irmãos, eu quero só ler também aqui, abrir um parênteses e ler, porque às vezes a gente ouve muito na igreja, as pessoas falam assim, ah, irmão, mas tá bom, e as crianças, né? Como é que vai ser as crianças naqueles dias lá? No dia desse arroxo final. Nessa dificuldade, as crianças, os idosos, aquelas coisas todas. Então eu quero ler aqui, irmão, um trechinho bem interessante. Então, irmãos, né, vamos ler aqui um trechinho no Eventos Finais, página 220. Olha só que coisa forte. Diz assim, ó, nem sempre é prudente, né, suplicar uma cura incondicional. Olha só o que fala. Ele sabe que aqueles em favor de quem se fazem petições seriam capazes de suportar a aflição e a prova que sobre eles viria o caso vivesse. Então, às vezes a pessoa também já está fraquinha, está doente. Deus sabe quem vai resistir, né? Lógico. Deus sabe quem vai resistir. Vai participar de 144. Quem vai participar de 144 mil. Ainda continua. Deus conhece o fim desde o princípio, né? Muitos serão levados a repousar antes que a prova de fogo do tempo da tribulação venha sobre o nosso mundo. Está aqui na página 220. Ainda continua. O Senhor muitas vezes me instruiu, olha só, a mensageira do Senhor. O Senhor me falou claramente de que muitos pequeninos, muitas crianças, hão de ser removidos do tempo de angústia. Não do tempo de angústia, do tempo de angústia. Não vai nem chegar no tempo de angústia. Então, crianças pequenas, sabe? Deus não vai permitir que elas entrem nesse processo aí, junto com seus pais. Ainda continua. Havemos de ver de novo nossos filhos, havemos de encontrar-nos com eles e reconhecê-los nas cortes celestes. Salve. Glória a Deus por isso. Essas pessoas, quando vocês tirarem, cara, compõem as pessoas também, desde o Jardim do Éden, da grande multidão. Da grande multidão. Isso. Da grande multidão. Ok? Ó, fechou a porta da graça, ali é só 144 mil. Mais ninguém. Não vem com grande multidão. Grande multidão é outra coisa. Vai ser ressuscitar muitos. Desde Gênesis até o último ano de fechar a porta da graça, que morreu salvo, ressuscitando a grande multidão. E aqui, olha só, mais um aqui, Alexandre, no meio daquela loucura, daquela briga. Olha só, página 221. Morte para todos que não honrarem o domingo. Olha só. Sai um decreto para se matarem os santos, o que fez com que eles clamassem dia e noite para o livramento. Assim como Nabucodonosor, rei de Babilônia, promulgou um decreto de que todos que não se prostrassem e adorassem essa imagem seriam mortos, também será feita uma proclamação de que todos que não reverenciarem a instituição do domingo serão punidos com prisão e morte. Aí fala assim, leia atentamente o 13º capítulo de Apocalipse, pois ele tem que ver com todo ser humano, grande ou pequeno. Está prestes a sobreviver ao povo de Deus num tempo de angústia. Então é que sairá o decreto que proíbe os que guardam o sábado do Senhor comprar ou vender, ameaçando-os de punição e mesmo de morte, se não honrarem como dia de descanso o primeiro dia da semana. Olha lá, tá vendo? Tá aí. Aqui, irmão, no rodapé da lição, sua lição. A grande batalha da Armagedon é um desfecho de uma guerra que travamos todos os dias, mental. Você tem lutado ao lado dos vencedores? Então você tem juntado com os irmãos que crêem na Bíblia, na Espírito de profecia, naqueles que crêem na vitória. Você tem se juntado? Ou com aqueles irmãos que, não, isso aqui, irmão, meditação. Ah, não, nós vamos vencer só no nome de Jesus, fica sossegado. Será que aqueles depressão, relaxados espirituais. Interessante, Alexandre. Com quem está se juntando? Com pessoas que estão estudando a palavra de Deus, estão querendo se alimentar da verdade? Ou com aqueles, como você leu agora, Testemunho para a Igreja, volume 6. Vamos juntar para jogar bola, vamos juntar para ir no cinema, vamos lá para churrascada, vamos fazer festa. Ainda bem que o sábado está acabando, né? Porque tem pessoas que têm esse pensamento. Tem gente que já na igreja já está pensando, rapaz, como é que eu vou fazer? Já está combinando. Já está combinando na igreja, já entendeu o que vai fazer. Que tipo de pessoa os irmãos acham que vai ser vencedora naquele dia?
Aí é não, complicado. não precisa, eu estou falando assim que os irmãos acham porque os irmãos sabem quem vai ser vencedor. Entendeu? Eu estou falando só por falar, porque a gente sabe muito bem quem que vai ser vencedor. E aqui, irmão, nós não estamos julgando, nós não estamos citando pessoas. Nós estamos citando nome. Se eu dissesse o Evilânio está entre esses, aí eu julguei. Nós estamos dizendo coletivo. E nós embarca nisso aqui também. Se nós cair nessa coisa, nós embarca nisso. Está todo mundo no mesmo barco. Todo pacote fechado. Sim, todo pacote fechado. Julgamento. Isso aí está dizendo, claramente. Sim. Aí sexta-feira, irmão, olha que texto. Ó, bem no começo. As multidões rejeitam a verdade da Escritura, por ser ela contrária ao seu desejo de coração pecaminoso e amante do mundo. Por que elas rejeitam, irmãos, a verdade? Porque eles amam o mundo, eles são amantes do mundo. Eles são amantes do mundo, então eles vão rejeitar. A verdade de Deus, ela contraria. Nós cristãos, nós andamos na contramão do mundo. Então o que acontece? Quando a gente fala esse mundo, do ambiente, do aspecto, da direção do mundo, que é o mundo só vive para 3 coisas, praticamente. Tem muitas coisas, né? Mas comer, beber e se divertir. Sim. É isso. E aqui embaixo, quase no final do texto, que é o grande conflito 539, 593, 595, 624, que o Ricardo até leu, fala que Satanás personifica Cristo, e a última frase aqui: este é o poderoso engano, quase invencível. Mas aqui, olha só, Alexandre, é quase invencível, mas aqui, antes, está dando um antídoto para quem quer vencer, um pouquinho para cima, olha só. Aqui fala assim: mas Deus terá sobre a terra um povo que mantém a Bíblia, e a Bíblia só, como norma de todas as suas doutrinas e bases, de todas as suas reformas, a palavra de Deus. Aí diz mais: as opiniões de homens instruídos, as deduções das ciências, os credos ou decisões dos concílios eclesiásticos, tão numerosos e discordantes como são as igrejas que representam a voz da maioria, nenhuma dessas coisas, nem todas em conjuntos, deveriam considerar-se como prova em favor ou contra qualquer ponto da fé religiosa. Ainda continua mais: antes de aceitar qualquer doutrina ou preceito, devemos pedir em seu apoio um claro assim diz o Senhor. Então, se a pessoa falar, não é assim, tá, mas está escrito aonde? E tem que ser um claro, assim, claro. Senhor. Não é gerar dúvida, dar margem para dúvida, não. Não. Então, porque a dúvida, irmãos, olha, a dúvida tem dois lados da moeda. A dúvida pode ser saudável para o filho de Deus, para a fé, para o crescimento da fé, como também pode ser ruim, prejudicial. Então, no contexto aqui que o homem, que eu chego no Evilânio e falo assim: Evilânio, é assim, Evilânio, tem que ser assim. Ele tem um dever, irmão. Ele tem um dever de duvidar de mim. Porque se eu estou falando uma coisa para ele que é nova, eu estou falando para ele uma coisa que é nova, e não mostrei nada para ele para provar, ele tem um dever de duvidar de mim. Isso é benéfico. É nesse aspecto. É necessário. Você precisa, escuta, irmão, mas aí você fala: Ricardo, onde está escrito isso? Não, Evilânio, vou te mostrar. Ou então eu falo assim: se eu sou uma pessoa, se eu sou um agente do diabo, rapaz, você não acredita em mim? Você não confia em mim? Eu estudei, rapaz, pode acreditar em mim. Fica junto comigo. Eu sou doutor, fica junto comigo. Agora, se eu mostro a palavra, olha, Evilânio, está errado isso daqui e tal, mostra a palavra, aí você lê, você está vendo claramente, aí você fala assim: não, eu não acho que é bem assim. Você está colocando em dúvida uma coisa que está bem clara. Aí isso aí é prejudicial. Exatamente. Eu quero ler o último texto aqui, aquele texto que você já leu, mas eu vou ler novamente. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8 em diante. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assombro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, tiveram prazer na transgressão da lei de Deus. É o desejo pecaminoso do coração, como está escrito aqui. Exatamente. Então, o que acontece? Então, como as pessoas vão crer na doutrina do diabo, nas doutrinas do demônio, como diz que virá tempo que apostarão, não suportarão essa doutrina, vão dar ouvido a espírito de demônios e a doutrina de demônios. Então, é isso que o mundo ele faz, dá ouvido aos espíritos de demônio, aos diabos, com as suas falsas doutrinas.
doutrinas básicas do diabo. Tem muitas doutrinas, tem muitos enganos, mas os 2 enganos principais: Imortalidade da alma, imortalidade da alma, santidade do domingo. E a questão da santificação do domingo. Sim. A guarda do domingo. Então, irmãos, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a nós, que você possa buscar o Senhor na palavra de Deus enquanto se pode se achar. Amém. Amém? Amém. Vamos ajoelhar e falar com o nosso Deus. Compartilhe esse vídeo com outros irmãos. Santo, santo, santo é Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Graças, Deus, pela Tua revelação, Deus, a Tua palavra aos nossos corações. Amém. Ajuda, Deus, que todos nós, que estão assistindo, nós aqui também, possamos buscar a Tua verdade com toda diligência, carga no fundo, para que possamos ficar em pé naquele grande dia. Amém. Ó Deus, mas se o Senhor nos chamar para dormir, que possamos dormir o Senhor para levantar a grande multidão. Glórias ao Senhor por isso. Amém, Senhor. Senhor meu Deus, cada irmão que está assistindo, cada parente nosso, possa chegar à compreensão de toda a Tua palavra, Deus. Amém. Amém, Senhor. Ó Deus, salva-nos, Senhor. Nos sela, Deus, para a Tua honra e Tua glória, para não recebermos as 7 últimas pragas Por favor, Senhor, nos proteja. e pedimos não que haja mérito em nós, mas confiando no poder, no sangue poderoso de Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória Amém, a Deus. Senhor. Louvado.